Entrou uma vez um cliente e ele buscava lá apartamento de 3 quartos até uns 80 metros de área privativa com uma vaga de garagem. Bacana? Olha só, por isso que eu falo, corretor, presta atenção no que eu vou falar para você. Isso aqui, ó, vai ser o grande start aí para você ter resultados em vendas de imóveis no mercado imobiliário. Agora, olha só. Esse cliente ele queria lá um apartamento de 3 quartos, 80 metros de área privativa, podia ser uma vaga de garagem numa localização privilegiada. E eu procurei, e mandei, e conversei, enfim, e nada estava legal para esse cliente. Só que tinha um produto em si que era excelente, tá? Por isso que eu falo, conheça o teu mercado, conheça o mercado imobiliário. E tinha uma opção de apartamento lá que ele era um apartamento de 89, já não estava na linha de 8, era 86. Ele não estava na linha de 80, ele era maior, tá? Ponto positivo. Só que ele não tinha um quarto. Ele era um apartamento de 2 quartos. Aí eu pensei o seguinte, pô, mas ela quer 3 quartos. Se eu for apresentar um apartamento de 2 quartos, já vai entender como se fosse um imóvel inferior. Mas aí eu já apresentei as qualidades desse imóvel. Eu falei, olha só, vou colocar aqui o nome, não vou lembrar o nome da cliente, mas o nome Maria. Olha só, Maria, o apartamento, ele não é 80, ele é 86 metros de área privativa, e só que ele tem 2 quartos, tá? Só que ó, esse apartamento, ele tá muito bem localizado, muito melhor localizado do que as opções que eu passei para você anteriormente. Tá? Localização nobre, fica no Ecoville e fica aí no Ecoville tem um prédio ali que a gente chama de, o nome do condomínio é Palazzo Lumine. Ele é simplesmente o empreendimento mais é o condomínio mais caro de Curitiba, tá? Então mora as pessoas com maior ticket nesse condomínio. E eu falei assim, ó, tá praticamente a uma quadra do Palazzo Lumine. Conhece? Aí todo mundo conhece porque o empreendimento é maravilhoso. Tem um heliponto, enfim, todo mundo conhece. Aí ela, não, conheço sim. Aí ela pegou e despertou interesse. Então a localização já, pum, peguei. Palazzo Lumine, pum, peguei. Então ali ela traz conceito, traz credibilidade e é uma região muito conceituada em Curitiba. E eu comecei a passar algumas características, tá? O empreendimento já entrega todo em porcelanato, só que eu digo o seguinte, nesse apartamento eu consigo lá 2 vagas de garagem para você, tá? Cobertas. Opa, outro ponto positivo. Não é mais uma vaga de garagem que ela estava buscando, tá? Ela estava buscando uma vaga, mas eu consegui aqui, o apartamento era maior, não tem um quarto, tá? São 2 quartos, mas eu tenho lá mais, são 2 vagas de garagem. E quando eu comecei a colocar outros pontos ali, falei da construtora, da credibilidade, enfim, coloquei empreendimento lá em cima e de fato era, tá? Vamos lá conhecer? Ah, Marcos, mas não tem um quarto, a gente precisa de 3, não tem um quarto, a gente precisa de 3 quartos. Então eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, sem compromisso, vamos lá conhecer, tá? Eu sou meio reticente de falar dessa questão de compromisso, que eu gosto de gerar o compromisso para que de fato fosse lá. Mas como tinha um ponto negativo que não era esse dormitório, eu resolvi falar, vamos assim, ó, sem compromisso, vamos lá só conhecer, me dá essa oportunidade para conhecer esse imóvel. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E assim foi, bacana. Depois de muito conversar, consegui convencer e foram. E eles compraram o apartamento com um quarto a menos. Mas por que isso aconteceu? Porque eu pontuei os pontos positivos que era absurdamente melhor do que o fator negativo. Não tinha um quarto, mas eu sabia qual que eram os pontos que ia encantar esse cliente e de fato era. Localização excelente, empreendimento era ótimo, o apartamento era maior, eram 2 vagas de garagem. Agora, por isso que eu falo, faça perguntas para o teu cliente. Conheça o mercado que você atua. Conheça empreendimentos que você consiga relacionar, que você consiga levar esse cliente e lá esse cliente vai ficar encantado por esse empreendimento, por esse condomínio, por esse apartamento, por essa casa, por essa área rural, não sei qual que é o segmento que você atua, mas saiba pontuar quais são os pontos que vai trazer maior credibilidade no seu atendimento. Eu tenho certeza que, se, eu tenho certeza, com certeza, na verdade, se eles compraram, é porque aquele apartamento, aquele condomínio, aquela localização, esses pontos positivos, conseguiu encantar eles e ali aconteceu uma conversão. E foi uma ótima venda, foi um ótimo preço, tá? Então, se eu não entendesse mercado, se eu não entendesse de comportamento humano, se eu nem entendesse de poder de persuasão, eu ia conseguir vender para esses clientes? Não, eu consegui vender por quê? Porque eu resolvi aqui, ó, me debruçar. Eu resolvi separar um tempo, conhecer recursos e ferramentas que eu utilizo até hoje,
que me ajuda a fazer vendas recorrentes no mercado imobiliário. Entendeu a importância, corretor, da excelência no atendimento? Então, esse que é o grande X. É você entender o mercado de atuação. É você entender que existe oportunidades e possibilidades. Mas só vai acontecer a partir do momento que você conseguir colocar recursos e ferramentas todos os dias no seu atendimento, na tua vida profissional como corretor de imóveis. Olha só, quando eu entrei no mercado imobiliário, a minha primeira experiência como corretor de imóveis foi em um complexo imobiliário, onde de um lado tinha um condomínio com 6 torres, com 3 modelos de plantas, certo? E mais de 30 áreas comuns. Do outro lado ficava outro condomínio com 4 torres, com 2 modelos de planta, também com mais de 30 áreas comuns. E na frente tinha um office, tinha um prédio onde embaixo era uma galeria e toda a extensão do prédio ali eram várias salas comerciais. E bem no meio do condomínio ficava um terminal de ônibus, olha que interessante. E ali era um complexo imobiliário. Agora, entenda o meu lado. Entenda o meu jogo aqui agora. Olha pra mim. Eu não tinha nenhuma experiência em vendas. De repente eu me encontro dentro de um plantão com esse número de informações, não entendendo de técnicas de vendas, não entendendo de persuasão. Meu primeiro e-mail eu criei quando eu entrei no mercado imobiliário, e-mail comercial, né? Conversar com as pessoas via e-mail. Quando eu entrei no mercado imobiliário, na época nem tinha Instagram, nem tinha WhatsApp. Agora tudo era novidade pra mim. Só que mesmo assim, eu passei pelo processo árduo de aprendizado. A curva do aprendizado ela é árdua, mas quanto que você, corretor de imóveis, profissional do mercado imobiliário, está disponível, está disposto para poder mudar a tua realidade como corretor de imóveis? E a parte da excelência no atendimento é a parte crucial. É o que vai decidir se você vai sim ou não ter resultado no mercado imobiliário. Porque o que eu mais vejo é corretores de imóveis que entram no mercado imobiliário, fica um mês, fica 2 meses, fica 3 meses e não consegue vender. Por conta desse processo de aprendizado que ela não conseguiu passar, automaticamente ela sai do mercado imobiliário e às vezes sai falando absurdos. Que é muito mais fácil, né, você colocar a culpa no mercado. É muito mais fácil você colocar a culpa em alguém. É muito mais fácil você colocar a culpa nas circunstâncias. Mas trazer responsabilidade pra você e entender que, pô, eu não tive resultado porque eu não me dediquei. Eu não tive resultado porque eu não me aperfeiçoei. Eu não tive resultado porque eu não tirei um tempo para poder investir na minha carreira como corretor de imóveis. Entendeu a necessidade de você melhor se entender no mercado? Entender que é necessário sim você se remodelar? É necessário sim você dedicar um tempo para poder ter resultados no mercado imobiliário?